Quero convidar você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 18, verso de número 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Meu irmão, o dia estava quente, a chapa estava quente, e creio que a Bíblia traz esse contexto não só no sentido literal, mas no sentido de vida de Abraão naquele momento. Capítulo 18 vai nos mostrar algumas situações que Abraão estava enfrentando, algumas preocupações que ele tinha que administrar, e eu acho que só Abraão tinha preocupação na vida. Alguém tem alguma preocupação aqui na sua vida? Só vi algumas mãos levantadas. Depois quero convidar você que não tem preocupação a nos ensinar como viver assim, né? Tem alguém que tem preocupações na vida aí, né? Olha só, todo mundo. Abraão também tinha. E quando nós lemos o capítulo 18, nós só lemos o primeiro verso, mas o primeiro verso já resume para nós que a coisa estava quente. Muita coisa na cabeça de Abraão, certamente. E se você ler o capítulo 18 inteiro, você vai ver pelo menos 3 situações que, creio eu, preocupavam Abraão. Primeiro, Abraão estava esperando por alguém. 99 anos esperando por alguém. Esperando pelo Isaac. Abraão estava esperando por algo que ainda não era realidade. Abraão estava esperando por uma promessa, pela qual ele deixou muita coisa e peregrinou no meio de um deserto para estar lá aos 99 anos, no maior calor do dia. Certamente essa era uma preocupação, algo que ocupava o pensamento de Abraão. Talvez você tenha esperado no Senhor, tenha esperado com fé, com paciência, como Abraão, mas há muito tempo. E Abraão tinha aquela preocupação. Outra coisa que certamente esquentava o dia de Abraão, e nós vamos ler, você pode ler depois adiante no capítulo 18, é que ele estava preocupado com alguém. Ele não estava só esperando por alguém, esperando por algo que não existia, né? Talvez você está esperando por um cônjuge, por um namorado, e esse vai ser o ano de quem está esperando em nome de Jesus. Talvez você está esperando por um filho, pelo nascimento, né? E se você tem planejado que seja esse ano em nome de Jesus. Mas além de esperar por alguém, Abraão estava preocupado com alguém. Preocupado com Ló. O final do capítulo 18 nos mostra que Ló estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Terra pervertida, terra cheia de pecado. E o Senhor aparece a Abraão e começa a conversar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala para ele, olha, a iniquidade ali chegou até a tal ponto que será destruída aquela cidade. E Abraão fica aflito. E Abraão começa a falar, Senhor, mas se tiverem 50 justos, por causa de 50 justos haverá misericórdia. Mas Senhor, e se faltarem 5 para 50, 45, você vê em Abraão aquela aflição que no fundo era por causa de Ló. Ele tinha uma preocupação por alguém, com alguém que estava longe, no sentido físico e também no sentido espiritual. Ele tinha uma preocupação com Ló. Talvez seu coração está aqui nessa noite preocupado, né? Não foi à toa que você veio, não é à toa que você está cultuando ao Senhor online aí juntamente conosco. O Senhor quer trazer paz ao seu coração, e Ele vai tocar no coração dessa pessoa que está distante, física ou espiritualmente, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Quem crê nisso, diga aleluia. E a terceira coisa, a terceira situação que creio eu, nesse capítulo 18, tudo que eu estou falando está nesse capítulo 18, trazia uma preocupação ao coração de Abraão, é que ele estava lidando com alguém, com uma grande frustração dentro da sua casa. A palavra diz que Sara, mulher de fé, companheira de jornada de Abraão, quando ela ouviu o anjo, o Senhor falar com Abraão, está chegando a hora do filho, a palavra diz que ela riu. Mas não foi o riso da alegria, foi o riso da incredulidade.
Ora, se ela expressa daquela forma, naquele contexto, certamente ela carregava uma grande frustração. E não era a frustração de alguém que estava a quilômetros de distância. Abraão convivia num contexto familiar que certamente ele também tinha aquela frustração, mas alguém do seu lado tinha uma grande frustração. E por mais que ele tentasse consolar, por mais que ele buscasse soluções, ele em si não podia fazer, só o Senhor poderia fazer, e o Senhor fez. Aleluia! São 3 situações, e talvez você se identificou com alguma delas. Seja esperando algo por muito tempo que não existe, ou esperando por alguém, ou preocupado com alguém distante, ou preocupado e lidando com alguém perto numa situação difícil. Mas o capítulo 18 nos mostra não só o contexto em que ele estava, mas também como ele reagia, e esse é o principal. Como Abraão lidava com as suas preocupações, com o seu contexto difícil. Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé, um homem de paciência e ousadia, como ele lidava com isso tudo? Verso 2 nos diz: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, e correu ao encontro deles, e curvou-se até o chão. O verso 1 diz: o Senhor apareceu a Abraão na hora mais quente. O verso 2 diz que Abraão saiu da porta da sua tenda e ele correu para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós aprendemos com Abraão é sobre a importância de um relacionamento com Deus. De um relacionamento que entende que na tenda existem milhares de preocupações, mas eu não posso deixar essas preocupações me consumir. E como eu faço isso? Quando eu saio da tenda e eu corro de encontro ao Senhor. Abraão correu para encontrar com Deus. Nada mudou. Isaac não tinha nascido, Ló não tinha sido salvo, e Sara também passava ainda pelo mesmo contexto difícil. Mas Abraão entendeu que na hora mais quente do dia, nos dias mais difíceis e nos anos mais atribulados, o Senhor continuava aparecendo a ele. Aleluia! E esse vai ser o ano que você mais vai ter comunhão com Deus. Quem crê nisso, diga aleluia! Mas isso depende de você e de mim. Isso depende de nós. Abraão saiu daquela tenda. Talvez ele se lembrou, de um outro contexto, quando ele estava frustrado numa noite. Deus falou com ele: Abraão, sai da tenda. E ele saiu da tenda. Abraão olha para o céu. Ele olhou para o céu. E ele viu as estrelas no céu. E o Senhor falou para ele: a tua descendência será como o tamanho, a quantidade dessas estrelas. O sair da tenda significa para nós o não viver pensando só no problema, mas aprender a orar e a colocar o problema diante de Deus, a entender que a tenda muitas vezes nos consome, é uma bênção, mas nós precisamos separar um tempo para orar, separar um tempo como nessa noite para congregar, porque nesse lugar, nesse momento, o Senhor nos mostra um céu de promessas. O Senhor nos mostra que as dificuldades da tenda ou do trabalho são reais, mas não são finais da nossa vida. Aleluia! Corra para o Senhor, corra para a palavra, e que isso seja diário nesse ano. Que isso seja uma decisão que nós fazemos intencionalmente ao longo do ano. Isso é uma bênção. Irmãos, nós voltamos refrigerados depois de encontros com Deus. Nós voltamos renovados. Olha o que diz o verso 9. Depois que Abraão está ali com o Senhor fora da tenda: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram a Abraão. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada na porta da tenda, atrás dele. Eu gosto sempre de destacar essa frase do verso. Abraão entendeu, ele correu para o Senhor, ele estava ali no culto, ele estava no seu momento de oração. Sara tinha ficado na porta da tenda,
mas estava só ouvindo a fofoca gospel ali, né? O que Deus está falando com Abraão? O que está acontecendo? O encontro de Abraão com o Senhor despertava uma curiosidade em Sara. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes nós queremos que toda a nossa casa ouça o Senhor, e misericórdia, eu não estou falando que Sara não ouvia o Senhor. Sara é uma mulher de fé. O contexto aqui é, uma das formas que nossa casa vai ouvir ao Senhor, e vai ter o desejo de buscar ao Senhor, é percebendo que nós valorizamos o nosso encontro pessoal com o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ela via Abraão nas suas dificuldades, certamente, via Abraão nas suas preocupações, nas suas limitações, mas também via ele correr para o Senhor, via ele buscar força no Senhor, via ele ser renovado no Senhor, via ele correr e falar com Deus e ouvir a voz de Deus, e aquilo gerava um desejo no coração de Sara. Eu também quero ouvir Deus, eu quero fazer parte dessa conversa, eu não quero ficar de fora. Quem não quer ficar de fora, diz amém. Josué e Moisés, como Abraão, saía da sua tenda, ia lá para a tenda do encontro, ouvir a voz de Deus, e Josué corria junto, e Deus falava com Abraão, e a palavra diz que Josué ficava ali do lado. Entre aspas, a conversa não era com Josué, era com Moisés, mas Josué só queria ficar do lado, queria estar perto da presença, queria ouvir se alguma coisa respingava para ele. Como que Josué aprendeu isso? Observando Moisés. Sara via isso em Abraão, e que esse seja o ano em que nós mais possamos sair de uma tenda de preocupações e de ansiedade, e correr para o lugar de oração, correr para a igreja. Isso vai ser um refrigério para nós, e um incentivo para aqueles que estão perto de nós. Quantos estão entendendo aí? Diga aleluia. Ah, bispo, mas Sara ouviu e duvidou. Mas ouviu e depois creu. É gradativo. É gradativo. O Senhor quer falar com todos nós. E não tem idade isso. Uma pessoa que busca a Deus diariamente, ela começa a provocar sede de Deus naqueles que estão ao seu redor, seja criança, seja idoso, seja quem for. Isso é natural. Me lembro quando eu era criança, meus pais separavam um tempo para orar ao Senhor, né? E ali fechavam a porta do quarto, e lembro, acho que eu já falei uma vez, minha mãe tinha um violão, e ela começava a tocar violão, e ela tocando violão, orando, e meu pai orando, a porta estava fechada, eu estava brincando, jogando videogame, jogando bola, fazendo alguma coisa que criança faz. Eu não estava orando, falando em língua, não estava, eu estava na minha rotina de criança. Mas quando eu passava naquele corredor, ou quando eu passava naquela porta, eu ouvi um som, que hoje eu entendo, que era o som de alguém conversando com Deus, e de Deus conversando com alguém. E se eu me lembro disso hoje, é porque Deus estava falando comigo lá. E que isso seja para você uma semente também. Talvez você não sabe que outros estão ouvindo, mas outros já estão ouvindo Deus através da sua vida de comunhão com Deus. Que nós possamos aprender a chegar diante do Senhor e colocar diante dele as nossas preocupações, e receber o refrigério, porque o Senhor sempre aparece para a sua igreja, até no dia mais quente da vida. Aleluia. A primeira coisa que Abraão fazia era relacionar com Deus. A segunda coisa que ele fazia, e você pode ver depois nos versos 6 a 8, ele compartilhava a sua fé na sua casa, e ele envolvia a sua família na obra do Senhor. Deus apareceu para ele, a primeira coisa que ele fez foi correr para o Senhor, pedir para o Senhor não passar. Aí ele falou: deixa eu te servir de alguma forma. Depois você pode ler o capítulo inteiro. Deixa eu te servir de alguma forma. Eu posso lavar os teus pés? Eu posso, olha, eu tenho
Eu tenho gado aqui, eu tenho comida aqui, eu posso te servir alguma coisa? Sara faz uma coalhada, ela faz hoje. Posso trazer a coalhada para você? Um desejo de servir no coração, servir a Deus no coração. Um senhor, meu irmão, minha irmã, 99 anos de idade, mas com a mesma paixão pelo Senhor, de servir ao Senhor, de viver para o Senhor. Não é porque Isaac tinha nascido, a promessa não tinha se cumprido, mas ele amava ao Senhor. E o amor ao Senhor vai me impulsionar. Se é amor verdadeiro, Ele primeiro vai me levar a obedecer os mandamentos, e segundo, vai me levar a servir ao Senhor de alguma forma. Essa é a expressão prática do amor. Expressão não de sentimento, não só de cantar, mas primeiro eu vou obedecer a palavra, é santidade, e segundo, eu quero dar minha vida para o Senhor. Se tem sujeira nos pés de alguém, eu quero lavar. Se alguém tem fome, eu quero alimentar. Eu quero ser uma extensão do corpo de Cristo por onde eu for. E Abraão fala: Senhor, eu posso te servir. Aí o Senhor fala para ele: faz como você disse. Interessante, né? Deus aceita todo aquele que se chega a Ele. Aleluia. Deus não ficou com dó de Abraão. Não, tadinho de você, Abraão, tem 99 anos, não precisa fazer nada por mim, não. Quem não quer viver de dó alheia? Eu não quero viver de dó alheia. Passamos os nossos problemas, nossas dificuldades, misericórdia é uma bênção, mas dó não. Eu sou filho de Deus, tenho o Espírito Santo, eu caio e levanto, eu erro, mas acerto, e a gente segue pela graça de Deus. Deus não falou: você está nessa fase de aposentar. O apóstolo César sempre fala isso, né? Espiritualmente eu estou falando, né? Ele não quer ser alguém que aposenta espiritualmente, né? Para, misericórdia, nós vivemos pelo reino de Deus, aleluia. Deus não falou: fica quietinho aí, Abraão, esperando Isaac e depois a morte, não. Deus falou: Abraão, você tem disposição, você quer? Vai lá e faz. Você tem projetos para esse ano que vão glorificar o reino de Deus? Vai lá e faz, o Senhor tem a mão sobre você. Ele vai falando ainda então dentro do envolver a sua casa, ele volta para casa e fala: Sara, o Senhor apareceu para nós, aleluia, oh aleluia, o Senhor apareceu. E o que nós vamos fazer, Abraão? Nós vamos preparar água para lavar os pés. Eu vou correr ali para pegar, é o melhor cabrito, eu acho que é. Vou pegar o melhor que tem ali e vou trazer para o Senhor. Prepara aquela coalhada, fala para os servos prepararem. E aquela casa que talvez estava chateada, angustiada, começa a ser curada, sabe como? Servindo a Deus. Servindo a Deus. Tá difícil em casa, tá brigando demais, tá não sei o que, tira o foco só da briga, busca a Deus, ora e entra de vez na igreja, sirva ao Senhor em algum departamento, você vai ver que a cura começa a entrar por aí. Ele envolveu. Mas a primeira coisa que nós fazemos para sermos um exemplo para que outros se envolvam, não é mandar os outros fazerem algo, é nós fazermos algo para o Senhor. É servirmos ao Senhor de alguma forma. Abraão foi o primeiro, apesar de toda a limitação. Alguns talvez tenham limitação por algum momento física, de enfrentar alguma enfermidade, alguma limitação motora. Outros talvez tenham alguma limitação de tempo, por um contexto, mas nenhuma limitação pode nos impedir de priorizar o reino de Deus. Nenhuma. Quem não vai viver menos do que pode para Deus? Quem vai ser intenso no Senhor nesse ano? Levanta suas mãos, por favor, feche os seus olhos. Eu tenho convicção plena que o Espírito Santo está impulsionando pessoas aqui nessa noite, está abrindo olhos de pessoas nessa noite. Então diga para Ele: sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero lavar pés, eu quero servir alimento, eu quero ser um instrumento do Senhor, porque é assim que o Senhor me cura também, é assim que o Senhor traz cura para minha casa, é servindo a Ti, aleluia. E terceira atitude que Abraão teve diante da sua preocupação, ansiedade e frustração. Primeiro, ele relacionava com o Senhor.
Segundo, ele manifestava sua fé pública e buscava servir ao Senhor, envolver a sua casa servindo ao Senhor. E terceiro, ele lutava o bom combate. Abraão era um guerreiro, meu irmão, minha irmã. Abraão era um guerreiro. A palavra diz que num contexto que um pouco antes foram atacar Sodoma e Gomorra, reis se juntaram. Abraão ouviu aquilo, ele lembrou de Ló. Mas Ló feriu Abraão, mas Ló era familiar de Abraão. E ele se lembrou de Ló, ele falou: nós temos que guerrear pela nossa família. Deixa eu te falar uma coisa, não abandona ninguém em Sodoma e Gomorra. Bispo, mas você não conhece aquela pessoa? Ora por aquela pessoa. Se tem que liberar perdão, libera perdão. Se tem oportunidade de compartilhar uma palavra, compartilhe uma palavra, mas seja um guerreiro pela tua casa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Seja um guerreiro. Algumas vezes nós podemos tomar atitudes práticas, como foi alguns capítulos atrás. Abraão literalmente juntou 318 e tomou atitudes práticas em relação à sua preocupação. Agora em outros momentos não, como é o do capítulo 18, o Senhor falou: vai vir juízo sobre Sodoma e Gomorra. O que Abraão ia fazer? Ia pegar a espada? Não, Senhor, não. Mas uma coisa ele podia fazer, ele podia interceder em favor daqueles que estavam presos no pecado. Não é só um relacionamento pessoal com o Senhor, buscando a presença, mas é uma intercessão de guerra pela família, porque nós não vamos abandonar ninguém em Sodoma e Gomorra. E Deus é tão misericordioso, porque Ló estava muito morno. Fala comigo não, né? Só fala assim: misericórdia. Meu irmão, mornidão, sai para lá. Se você percebeu que está ficando menos quente espiritualmente, falou: Espírito Santo, me ajuda, mas morno eu não quero ser. Mas Ló estava numa mornidão tão grande, que o anjo apareceu para ele e falou: vai chover fogo do céu, isso aqui vai virar pó. Ló falou: será que vai mesmo? Ló, acorda, meu filho, pega a tua família e sai dessa Babilônia, dessa Sodoma. A palavra diz que Ló estava devagar. A mulher de Ló amava tanto aquele contexto que ficou para trás. Mas a oração de Abraão, tinha um homem orando por Ló. E deixa eu te falar uma coisa, você que é da Fonte da Vida, tem homens e mulheres de Deus orando por você, no seu dia bom, no seu dia ruim, no dia que você cai no pecado, você não, mas se alguém cair no pecado, no dia que você está na UTI, no dia que você está pensando em desistir, existe intercessão em seu favor. Aleluia. A palavra diz que o anjo apareceu, pegou Ló e arrancou Ló de lá, falou: agora você vem, isso é misericórdia de Deus, isso é fidelidade de Deus, em resposta à oração de Abraão. Aleluia. As preocupações de Abraão que eram reais, do capítulo 18, nesse mesmo capítulo nós vemos o Senhor tratar e fazer um milagre em cada uma delas, porque ele aprendeu que era necessário priorizar o relacionamento com o Senhor. Ele entendeu que parte da cura vinha do servir ao Senhor, envolvendo a sua casa, e ele sabia guerrear no que ele podia na prática e no que ele não podia na intercessão de guerra. E o Senhor lhe deu aquela pessoa que ele estava esperando. Lembra? Ele estava esperando por alguém. Isaac nasceu. Ele estava preocupado com alguém, e o Senhor livrou Ló do laço da morte. E ele estava lidando com alguém frustrado na própria casa, que era Sara. E a palavra diz que Sara chama
Isaac de Isaac, porque ele era motivo de riso, e muitos outros iriam rir com ela. Aquela que tinha frustração passou a se alegrar no Senhor. Aleluia!